hoje, então, a gente vai encerrar o seminário, a terceira parte do seminário, que a primeira ficou resguardada para a gente refletir sobre o significado do chamado, né? A segunda, sobre como saber qual era o nosso chamado, quais são os meios possíveis de se saber. E esse terceiro aqui vai ser sobre os próprios chamados, né? Como que se desenvolveu também na história da igreja, que é importante a gente saber disso. Bom, então eu já quero que os irmãos abram em Efésios 4, né? Carta de Efésios, capítulo 4. E nós vamos ler aí os versículos 11 e 12, certo? Porque esse verso, outros eles falam especificamente aí dessa tradução dos chamados na igreja, né? Igreja dos Apóstolos. Efésios 4:11, né? 4 do 11 ao 12 diz: Efésios 4, 11 ao 12. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores, e outros como mestres, né, ou doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Bom, aí nisso a gente já pode notar muita coisa interessante dentro desse texto, porque fala que foi ele mesmo que deu uns para aquilo, outros para acolá, naquilo e aquele outro. Sendo que isso, então, esse texto está dizendo que o nosso chamado, ele é determinado por Deus, né? Não somos nós que escolhemos o nosso chamado, é aquele que Deus separa para a gente fazer, mas sim, de fato, ele mesmo separa, né? Porque ele mesmo deu alguns, né, para isso, para aquilo, para coisas específicas que ele mesmo escolheu. Então, nesse sentido, é muito importante a gente compreender que quem escolhe o nosso chamado é Deus, né, e não a gente. E se fosse a gente, seria uma coisa complicada, porque uma vez que ele já é uma coisa, né, fixa dentro de nós, e se fosse a gente que simplesmente escolhesse, se tornaria uma coisa meio arbitrária, entendeu? Simplesmente eu invento aqui e já era. Não, é uma coisa que já está aí desde a fundação do mundo, né? Como também Paulo vai falar, separado para você fazer. Então, vamos lá, né? E aí, a gente vai tentar falar sobre cada chamado e como esse chamado também ele se trabalhou, né, na história da igreja, certo? E aí, Paulo vai falar para que serve esses chamados, né, etc. Aqui ele vai dizer, querendo, né, no versículo 12, certo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? Sim, aí o slide, né, esse do terceira aula aqui não deu tempo de eu terminar. Aí eu vou terminar agora de manhã, quem quiser pegar comigo, é só não dar o pendrive que eu passei por. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação dos santos. Então ele coloca três coisas: que Deus deu uns para isso, para aquilo. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos esses tipos de funções, né, e delegações, elas são ou para aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para melhorar a própria igreja, né? Aí para a obra do ministério, ou seja, para continuar a obra e o ministério da igreja, que é continuar o ministério de Cristo, né, que é anunciar o Evangelho, né, o arrependimento e etc. Continuar esse ministério, né, ou seja, aperfeiçoar a igreja, fazer a igreja, o ministério da igreja andar, né, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, também para a própria edificação de todas as partes do corpo de Cristo, que, como Paulo vai dizer depois, justamente por ele comparar com o corpo, né, não comparar, mas dizer que é literalmente o corpo, de corpo, né, que vai ter esse termo na teologia, assim, corpo místico, né, no sentido de que a gente está aqui e é controlado
pelo cabeça, que é Cristo, né? Então é nesse sentido que Paulo usa corpo, para a edificação do corpo de Cristo, certo? Então são esses os motivos de Deus ter dado, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, certo? Aí tem também outro texto que Paulo fala sobre isso. Vamos abrir aí 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, versículo 28 e 29. Coríntios 12, 28 e 29. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas. Então aqui, agora Paulo falando para a igreja de Corinto, né? De Corinto, ele vai também falar sobre essa sequência e ele vai colocar numa ordem, né, por assim dizer, hierárquica, ou seja, primeiro apóstolos, depois profetas, e terceiro mestres, e depois operadores de milagres, e aí depois vai falar dos dons, né? Distribuiu dons de milagres, dons de curar, dons de socorrer, de governar, e de variedade de línguas. Bom, a gente vai tentar basicamente compreender os principais aqui, na verdade, dos chamados, essas questões dos dons aqui, né? Não tem tanto o que explicar, porque o nome do dom já explica ele, né? Dom de governar. Bom, dom de governar serve para governar. Aí, dom de curar serve para curar. Bom, então, isso não precisa a gente refletir tanto. Então, já indo direto aí para uma questão importante, né? Abrindo agora em 1 Timóteo 2,7, certo? Abre aí em 1 Timóteo 2,7, rapidinho. Aí Paulo diz assim, né? Escrevendo a Timóteo: para o que? Digo a verdade, não minto, que fui constituído pregador e apóstolo e mestre dos gentios na fé e na verdade. E aí uma das coisas que a gente também tem que entender, né, é que desses chamados que Paulo fala, a gente não possui só um, né, assim, no sentido que você é só aquilo que na verdade a gente vai ver que eles são uma junção, tem vários chamados aqui que um chamado vem no outro só. Eles são uma junção de um com o outro, certo? A caixa de som tá ruim, mas vai ficar assim mesmo. E de que eles estão intimamente ligados, né? Então nesse sentido Paulo ele se define aqui como pregador, apóstolo e mestre ao mesmo tempo, né, dos gentios. Só que isso não quer dizer, né, e aí isso é muito importante a gente entender. Aqui, ó, chiadão. É que a caixa tá ruim. Isso agora. Quem é o carro? Vai, João. Agora deu certo. Valeu, Silval. Valeu. Só que isso não quer dizer que a gente não tenha um chamado específico, né? Justamente porque Paulo disse que ele tinha três, como ele colocou dessa maneira. Porque na verdade ele mesmo, na maioria das cartas, ele só vai se definir como apóstolo, né? Paulo, apóstolo de Jesus, simplesmente porque o chamado principal dele específico era apostolado, mas ele também atuava como mestre, como pregador, como evangelista e etc. Né? Então, nesse sentido, nós não somos chamados, obviamente, para fazer só uma coisa, né? Nós somos chamados, no sentido do chamado é que nós temos um chamado específico para fazer uma coisa que é justamente essa coisa foi separada para nós fazer, que nós vamos fazer da maneira mais eficaz possível, né? Então, e obviamente a gente não precisa parar de fazer as outras coisas que a gente também foi chamado para fazer, né? A pessoa que foi ser, por exemplo, missionário, não quer dizer que ela tenha que se aplicar a ouvir os mestres, ou por exemplo, o mestre que, tudo bem, foi separado para buscar ali na palavra, para estudar, para exegetar os textos, ele não quer dizer que ele tem que parar, por exemplo, de evangelizar para fazer isso, né? Não, se ele fizer isso, ele está errado, porque ele não está realmente atendendo ao chamado dele como um todo. Então, simplesmente tem essa questão que é muito importante a gente entender, né?
de que o nosso chamado específico, ele é o chamado específico, mas que ele deve ser acompanhado com os chamados gerais, né? Que é pregar o evangelho a toda criatura e entre outros aí. Ponto. Então, agora a gente vai passar para falar sobre cada chamado, né? E eu vou tentar passar aqui para vocês aquilo que eu aprendi sobre cada chamado, né? Mas falando mais, tendo assim uma compreensão maior do chamado de mestre, né? Que é o que eu acabei conhecendo mais, justamente pelo fato de eu me reconhecer como um desses dentro do reino de Deus, né? Então, bom, vamos começar, né? Bom, então o apóstolo, né? Quem é o apóstolo? Ele é, assim, semanticamente significa missionário, né? No Novo Testamento, assim, pela palavra grega, né? E aí, na verdade, ele também, pelo o significado que o Novo Testamento vai dar a ele significa mais do que isso, né? Ele é normalmente sempre aplicado aos discípulos de Cristo, né? Os 12 principais, ou a pessoas que são intimamente ligadas a eles, dos quais o seu apostolado, ou seja, o seu ministério de apóstolo, foi endossado por eles, né? Foi endossado pelos apóstolos discípulos de Cristo, como por exemplo o apostolado de Matias, que tem lá em Atos 1, que a gente leu, o apostolado de Barnabé e o apostolado de Paulo, né? Esses não foram discípulos de Cristo, nem dos originais dos 12, né? Mas o apostolado deles foi, né, dirigido por Deus a partir dos próprios apóstolos que seguiram Cristo, né? Bom, e aí, além de ser um ativo missionário, né, a menos que ele receba a direção de Deus e permanecer em algum lugar por um longo tempo, né, como por exemplo você vê lá Paulo ficando muito tempo em Romanos no final ali de Atos 28, né? E parece que, não sei bem, mas acho que ele morreu para lá também, em Roma, né? Embora ele seja esse ativo missionário, a menos que ele receba uma direção de Deus e permaneça em algum lugar por um longo tempo, ele tem um dom de conhecimento também, e é mestre, né, um doutor e professor para a igreja e também para a humanidade, sendo também um ávido pregador, né? E aí sobre o chamado de pregador, a gente vai chegar a falar daqui a pouco, e evangelista, né? Então, tinha um desenho que não vai dar para me mostrar agora, porque eu teria que transferir aqui para o slide, mas dá para a gente imaginar assim. Imagina um quadro com o nome apóstolo, e aí você tem várias setas assim apontando para ele embaixo, com o nome missionário, mestre, evangelista e pregador. Então, nesse sentido, o apóstolo ele é um missionário, ele é um mestre, ele é um evangelista, ele é um pregador, e aí a junção dessas 4 coisas, né? Mas também essa parte de fazer parte dessa tradição apostólica dos apóstolos e etc., faz parte de você ser um apóstolo, né? E aí existe chamados hoje, né? Existe apóstolos hoje, tem essa discussão também. E aí, bom, a gente pode entender que no sentido do Novo Testamento assim tão literal, não, né? Porque é complicado você traçar uma espécie de sucessão apostólica que volte nos apóstolos, por exemplo. E também, né, essas pessoas também não vão ter tanta autoridade como os próprios apóstolos, né? As pessoas lá que foram testemunhos oculares de Cristo e que receberam a tradução dele em primeira mão. Então, nesse sentido, o que só pode se existir de apóstolo é aplicando esse termo apóstolo a missionário, né? No sentido, o apóstolo pode ser chamado de missionário, e o missionário pode ser chamado de apóstolo também. E que exerce também, né, uma função de mestre, de evangelista e de pregador. Agora está dando o chamado de profeta, né? O chamado de profeta, ele continua tendo a mesma atividade, certo? Que no Antigo Testamento, ou seja, ele trazia aquilo que Deus queria falar com o povo, né? Ou seja, e nesse caso agora com o povo, né, Israel, que era a igreja, que era Israel espiritual, que foi estendida a partir de Cristo, né? Ou seja, você participando do corpo de Cristo, você participa então da descendência de Abraão, e você faz parte da promessa e faz parte de uma Israel espiritual, como Paulo explica lá em Gálatas, né? Então, ele vai ser um mensageiro de Deus, né? De hoje, a Israel espiritual, né?
dos aqui, agora, dos participantes de Cristo. Segundo, né, também equivalentes aos pregadores. E eles também são equivalentes aos pregadores. Ou seja, hoje os pregadores que a gente vê aí, né, que buscam a direção de Deus, eles também estão fazendo basicamente uma coisa igual aos profetas do Antigo Testamento. Quando eles iam lá, né, e Deus falava com eles, eles falavam aquilo que Deus falou com eles como povo, né? Então eles são basicamente equivalentes aos pregadores, né? Só que na verdade vai se ter aí uma diferença entre pregador e evangelista, porque o pregador ele vai ser direcionado para a igreja, né? Ele vai pregar a mensagem direcionada ao edificamento da igreja, né? Certo? Mas o evangelista não. O evangelista não vai se preocupar em pregar para a igreja, ele vai se preocupar em pregar para as outras pessoas que ainda não são da igreja, certo? Então essa é a diferença básica entre aí pregador e evangelista, certo? E sobre o chamado de profeta, né, que ainda há hoje, né, que ele pode tanto tratar de profecias do agora, né, e não só dizer o que acontecerá no futuro, a igreja e etc., né? As revelações dele, elas nunca devem se contradizer, não, melhor, elas nunca vão se contradizer com aquilo que já foi revelado, que é a Escritura, pois se contradiz, ele já se demonstra que ele é um falso profeta. Então, nesse sentido, os próprios apóstolos, eles dizem para você, olha, prove se esse Espírito é de Deus e se esses são realmente profetas e não só falsos profetas, né? E aí a medida mais forte que a gente tem é a própria Escritura, né? Então, isso aí também, por assim dizer, nivela e nos faz conhecer bem os verdadeiros profetas ainda hoje, né? Bom, já falei aqui do chamado de evangelista, né? Mas só aprofundando um pouco mais, ele você tem um exemplo máximo aí do evangelista na igreja de Atos, que é Filipe, né? Que ele foi levantado também como presbítero e como diácono, que é tanto aquela pessoa que vai ter uma função evangelística, quanto vai ter uma função material, assim, no templo, vai ajudar, né, a fazer as coisas mais braçais, né? A expressão lá que se diz é arrumar a mesa, né, no sentido lá. Então, nessa questão da organização do templo, das coisas. Bom, aqui também tem Estevão, né, nesse chamado de presbítero, que era também, eles eram evangelistas e presbíteros, né? E este chamado é obviamente que nós temos todo um dever no corpo de Cristo, né, de serem evangelistas. Então todos nós, né, já fomos chamados para ser evangelistas, nós já somos evangelistas. Então, se tem um chamado que você já pode ter uma convicção imediata que você foi chamado para fazer, é de evangelista, né, de pregar o evangelho a todos, né, assim como está claro lá naquela chamamento de Cristo lá, que é pregai, né, o evangelho a toda criatura. Então todos nós somos evangelistas, né, dentro da igreja, né. O chamado de ministro, né, ele pode ser colocado assim, né. Eu coloquei ministro porque eu percebi que ele era um grupo muito grande que engloba outros chamados dentro, né. Então assim, ministro ele pode ser colocado como um grupo que engloba todos os ministérios, né, ou isto é, todos os ministros, melhor dizendo, que o que vai ser um ministro é aquele que exalta e glorifica algo, né? E aí, no caso, a palavra de Deus, no caso do pregador e também do profeta, e também do mestre, ou o próprio Deus, no caso do levita, né? Porque a ministração que o levita vai fazer é justamente para ministrar, para exaltar, para glorificar o próprio Deus, diferente do pregador, do profeta e do mestre, que vão glorificar, por exemplo, exaltar a palavra de Deus, que eles vão ter como também um trampolim do qual eles vão pular para poder chegar naquilo que Deus quer falar também para a igreja. E Paulo, né, ele parece usar uma vez o termo ministro como líder também, né? Então, nesse sentido, o ministro também pode ter um significado de líder quando ele está associado também ao dom de liderança, lá que Paulo vai falar em 1 Coríntios, né? Continuando sobre os ministros, né, a gente tem o levita, que é o ministério em que especificamente se volta-se para Deus, né, que
você vê aí, todo mundo já sabe, né, do ministério de levita, que é aqueles que são separados para servir, né, tanto no louvor quanto na casa de Deus, assim, no geral, né, como se era lá no Antigo Testamento. Então, se você quiser abrir aí Jeremias 33, versículo 22, Jeremias 33, versículo 22. Jeremias 33, 22. Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, né, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então, isso aqui, né, explica um verso mais geral que explica aí essa função dos levitas, né, da casa do Senhor, que é ministrar, né, não à igreja necessariamente, mas literalmente ao próprio Deus, né, diante de Deus. Então, esse é o chamado levita, né? Ele também fala que eles têm um papel junto com o próprio sacerdote, né? Que vai ser o pastor, né? Fala lá em Neemias 12:30, né? Eu não precisa abrir, mas se quiser pode anotar para olhar depois, Neemias 12:30, né? E até mesmo eles podem purificar a igreja, ter um papel purificatório, né? Eles têm, na verdade, um papel purificatório, assim como o próprio sacerdote. Porque Paulo vai dizer lá em Efésios 5, 28 ao 30, né? Que ele diz: mas não vos embriagueis com vinho, né? Em que há contenda, né? e a briga. Mas os embriagueis do Espírito Santo. Aí vai falar como? Não, salmodiando, contando, salmos, né? Louvando, ou seja, fazendo aquilo que os levitas foram separados para fazer, que eles vão orientar toda a igreja a fazer isso e vão receber graça de Deus para estar fazendo isso aí, né? Então, nesse sentido, o chamado de levita, ele tem uma importância muito grande dentro da igreja, porque ele tem um poder de purificar a alma, né? E trabalhar junto com o sacerdote, né? Com o pastor. Bom, e, né, uma pergunta também que a gente tem é se, por exemplo, tem algum levita lá na igreja dos apóstolos, né? Lá no Novo Testamento. E aí fala de um lá que era Barnabé. Você pode abrir aí Atos 4:16, certo? Atos 4, capítulo 16, acho que é 36 que eu escrevi aqui. 4, 36, certo? 36. Atos 4:36, certo? Diz: então José, congominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita natural de Chipre, né? Aí continuando, possuindo um campo, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, naquilo que aconteceu lá na igreja dos apóstolos, onde, né, em Jerusalém, todas as pessoas começaram a vender as suas propriedades e repartir o lucro que tiveram uns aos outros, né? Assim, de acordo com o texto diz, de acordo com a necessidade de cada um. E aí nisso fala desse levita, né, que foi chamado pelos apóstolos de Barnabé, que também vai ser levantado apóstolo, né, como levita, né, natural do Chipre, dessa região lá, que vem, né, dizimar, ofertar na igreja dos apóstolos, vendendo o campo lá que ele tinha, né. E aí logo a gente também pode imaginar o papel do levita na igreja dos apóstolos, que eles estavam ali ativos, né, levando a igreja a adorar o Senhor, né. A partir desse texto a gente também consegue ver isso. Bom, então nisso, gente, eu tô falando cada chamado, né, justamente para você saber ir conhecendo cada membro, né, porque você foi chamado por Deus especificamente para um desses aqui. Então, né, essa importância, né, pode ficar um pouco chato assim, monótono, de ficar falando um atrás do outro, mas é necessário, né? Então vamos lá. O chamado de pastor, de sacerdote, né, que é o que é o líder espiritual da comunidade, né, que deve zelar pela alma dos membros e guiá-los para mais perto de Deus e a sua vontade, né,
normalmente atuando como um pregador e mestre também do seu rebanho, né? E portanto tendo de ser douto naquilo em que ele ensina, né? E naquilo que os seus irmãos e ovelhas estão interessados e lhe consultam, né? Ou seja, ele também tem que ser um conselheiro muito hábil, né? Então, o exemplo máximo que se tem no Novo Testamento para isso é Timóteo, né? Que é filho espiritual de Paulo, e ele é mandado por Paulo para cuidar de uma igreja, e é justamente para fazer a função de pastor, né? Que Paulo manda ele lá. E aí a gente pode também entender o pastor semelhantemente lá ao apóstolo, né? Que eu pedi que vocês imaginassem um quadro com o nome apóstolo, e aí outros chamados dentro deles que estão embutidos no chamado de apóstolo. Isso é semelhante do pastor. Você tem um pastor, aí dentro do chamado de pastor, você tem evangelista, né? E você tem pregador, e você tem um mestre, né? O pastor não vai ser necessariamente um missionário, e ele fica fixo, né? Numa comunidade ali, num grupo, cuidando daquele grupo, né? Então ele é fixo, e ele prega e ele evangeliza por ali, né? E ele mesmo vai coordenar os missionários daquela igreja, né? Para expandir a obra e etc. E vai também se colocar como mestre, né? Como aplicado a conhecer e a buscar toda essa parte do conhecimento de Deus e da interpretação da Escritura, né? Bom, continuando aqui, tem agora aqui o chamado de bispo, né? Que todo mundo já conhece, né? Que tem o bispo amado, que é o que? Uma espécie de super pastor, né? Que já vem esse chamado de bispo desde da época dos apóstolos, desde a época da igreja dos apóstolos, lá no primeiro século, que é uma espécie, né, de super pastor, né? E às vezes a palavra mentor, ela parece significar a mesma coisa, né? Parece em Atos 20 que ela parece ser usada basicamente como tem significado de pastor também, né? A gente precisa abrir, né? E aí ele vai ser um super pastor no sentido de que ele é um pastor que lidera, né, outros pastores, entendeu? Ele vai coordenar esses pastores, né? Ele vai coordenar os pastores de outras igrejas, né? Outras igrejas filhas, né? Do qual, por exemplo, a dele, os missionários da dele deram origem, né? E aí o exemplo desses bispos são os próprios apóstolos, né? Eles, como por exemplo Paulo e Pedro, que eles exortavam pastores, mandavam cartas a pastores, como por exemplo a carta de Paulo a Timóteo é uma carta de um bispo a um pastor, né? Por assim dizer, eles exortavam, né, esses pastores de outras igrejas, mas eles pastoreavam, né, junto com os outros apóstolos, a igreja de Jerusalém. Eles viajavam e eles voltavam para a igreja de Jerusalém. Bom, agora tem esse chamado aqui, né, que eu conheço, que é o que eu conheço mais, né, que é o chamado de mestre ou doutor. E quem vai ser o mestre ou doutor? O mestre ou doutor é aquele que tem um maior interesse e que tem um maior interesse e uma maior, né, capacidade de gerar conhecimento, de conhecer, de compreender, de descobrir sobre as coisas, né, sobre basicamente as coisas, porque eu já vou explicar porque eu deixei essa coisa mais geral, né. No sentido do Novo Testamento é mais relativo ao conhecimento das Escrituras como um todo, né, mas, né, no decorrer da história da igreja, não só se restringiu a isso, né? Então, agora a gente vai trazer uma espécie de panorama histórico do chamado de mestre, né? E como ele se desenvolveu dentro da igreja. Primeiro você começou a ter os próprios mestres apóstolos, né? Que logo ali depois deles você vão ter os primeiros teólogos, né? Não apóstolos, que vão fazer todo esse trabalho de sistematização da doutrina, né? E das verdades da fé cristã, etc, né? Logo depois você já tem os, né, que eu estou colocando dentro dessa distinção porque eu estou incluindo já dentro do chamado de mestres, né? Os mestres filósofos apologistas, né? Os pais gregos, que vão ser os mestres, né? A maioria deles eles eram, né, pagãos, eles eram, né, filósofos que seguiam os pensamentos de outras escolas, como por exemplo a escola estoica e platônica, e eles se convertem, né? Eles são
convertidos, e aí a partir de todo o conhecimento filosófico, de todo o interesse que eles tinham, eles começam a desenvolver uma apologética, né, a igreja filosófica forte, né, e aí nesse sentido eles vão também interpretar a própria filosofia a partir da revelação cristã, de todas as coisas que a Bíblia diz sobre a razão humana, sobre o nosso conhecimento, etc. E aí, já sobre essa interpretação deles, eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente, né? Então, a gente tem essa questão. Primeiro surgiu os mestres teólogos, né, dentro desse chamado de mestre na igreja, que são aqueles que vão instruir a igreja sobre esses temas mais relativos a tratados mais especificamente dentro da Escritura e relativos à vinda de Cristo, né, e etc. E o que ela significou, qual é a relação dela com o Antigo Testamento e etc. Depois você tem esses mestres filósofos apologistas, né, na igreja, né, e aí você vai ter essa coisa muito forte no segundo e terceiro século, que não vai parar nunca, né, mas estou falando só a ordem de surgimento, né. Depois você tem os mestres historiadores da igreja, né, ou seja, cada um depois agora viu que era necessário se pesquisar, fazer um trabalho de estudo sério para documentar toda a história da igreja, né. E aí nesse sentido você tem, por exemplo, o próprio Lucas, né, que é autor de Atos. Ele, por assim dizer, foi o primeiro historiador cristão, né, que ele faz um trabalho historiográfico. Você lê o prefácio lá do livro de Atos, né, o primeiro versículo, ele vai dizer, olha, fiz um tratado buscando, né, perguntando, com testemunhas oculares, etc. Acho que é até bom a gente ler. Abra aí Atos 1, certo? Atos capítulo 1, versículo 1. E ele diz, né? Bom, já para economizar tempo, já vou lendo, né? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, né? E aí, no caso, esse primeiro tratado, ele está falando do Evangelho de Lucas, né? Que foi ele que escreveu. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dando mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheres, aos quais também, pois que haver padecido, apresentou com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhe por espaço de 40 dias e lhes falou coisas concernentes ao reino, né? Então, na verdade, o trecho que vai refletir mais essa questão da pesquisa dele historiográfica, né, de história, é Lucas 1, né? Então, para não demorar muito, vocês precisam abrir. Deixa eu ler aqui rápido o Lucas 1, né? Visto em que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que em nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investido ou investigado tudo cuidadosamente desde o princípio, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, né, para que conheças plenamente a verdade das quais em que fostes instruídos. Então, né, sendo aí o Lucas o primeiro, né, inspirado por Deus, porque os escritos dele, né, vão ser colocados na palavra, se começa também a você ter esses mestres que vão se especializar e procurar relatar e documentar a história da igreja. Você tem aí, dentro desses primeiros séculos, um rapaz chamado Eusébio, né, Eusébio de Cesareia, que ele tem um livro enorme, assim, contando a história da igreja, o que foi que aconteceu no segundo século, toda a perseguição que teve a igreja, terrível, né, e tal. E aí você tem esses mestres historiadores, né, da igreja surgindo. Depois, por último, né, por assim dizer, depois de você já ter os mestres teólogos, né, que vão se aplicar mais à interpretação da escritura e da relação que toda a doutrina dos apóstolos, né, tinha com o Antigo Testamento, né, de que era o Messias que veio, que é Cristo, etc. E aí você tem o surgimento dos mestres filósofos e apologistas da igreja, né? E aí depois você tem os mestres historiadores da igreja. Por último, né, já bem depois aí, falando bem depois desses primeiros 10 séculos da igreja, que a gente pode separar, vai surgir os mestres cientistas da igreja, né?
E aí, essa questão a gente vai trabalhar agora. Em que sentido, mestres cientistas? Bom, voltando falando um pouco da história do que a gente chama hoje de ciência, ela é basicamente ao antigo campo da filosofia chamado de filosofia natural, que é o seguinte: quando a filosofia surgiu, ela já surgiu tentando dar explicações sobre a própria natureza, e hoje quem dá explicação sobre a própria natureza é o que a gente chama de ciência, que usa um método específico, né, de experimentação, de observação, que não necessariamente os filósofos usam isso, né? Eles não usam, né, necessariamente. Você não pode chegar, por exemplo, e dizer que isso aqui é um método filosófico específico, porque o método varia de filósofo para filósofo. Um faz filosofia de um jeito, a partir de outro meio, a partir de outro. E nesse sentido, a diferença básica, né, a diferença fundamental entre o que vai se chamar de ciência, que chamava-se de filosofia natural até então, é o método, né? É o como fazer, como eu derivo conhecimento sobre aquilo que eu estou tentando estudar e tentando compreender. E aí você tem essa questão da filosofia natural, que com os próprios pais filósofos e teólogos, né, eles começam a refletir sobre isso. E isso começa a se integrar dentro da igreja como uma própria ação dentro da igreja. Porque, bom, nós estamos fazendo uma filosofia natural, tentando compreender como a natureza funciona, nós estamos estudando a criação de Deus e conhecendo, e portanto nós estamos glorificando muito mais e tendo muito mais razões para dar glória a Ele, conhecendo a magnificência da criação dele, e etc. Né? Então, foi com essas e outras intenções que a filosofia natural foi surgindo. E aí, né, fazendo essa filosofia natural, já lá no século XVI e tal, né, onde vai ser essa chamada, que é chamada aí também de revolução científica, onde você vai ter agora sim essa espécie de rompimento, né, com a filosofia natural, no sentido de que se vai sistematizar e pontuar um método específico para se estudar a natureza, que foi chamado de método científico, né, que é um método de observação e experimentação, e aí vai ter-se a limitação de certas hipóteses, que aquilo que não pode ser experimentado de alguma maneira e tal, não pode ser considerado uma hipótese científica, etc. Tudo isso vai começar ali. E aí, justamente, essas pessoas todas que estavam por trás desse método, eles eram mestres, eles eram teólogos, eles eram todos cristãos, né? Vou falar aqui de alguns e vou fazer uma citação de um aqui, né, que é muito bonita, né? Eu vou ler aqui a citação dele logo. Eu queria me tornar um teólogo. Por um longo tempo eu estava inquieto. Agora, no entanto, eu vejo como através do meu esforço na astronomia, Deus está sendo glorificado, né? Então, o que foi que disse isso aqui? Essas aqui são palavras de Johannes Kepler, né? Há uma carta, né, dele a um amigo dele que era matemático, né, chamado Maestrerin, onde ele estava escrevendo sobre isso, e esse Kepler, ele é nada mais do que o pai, né, o fundador da astronomia moderna, usando todos os métodos que se usa hoje. Aí foi ele que fundou, foi ele que colocou os padrões e tudo para desenvolver o que a gente hoje chama de astronomia, porque antes você tinha uma espécie de astrologia, só que partia dessas coisas de signo e tal, mas que também tinha toda a sua parte matemática e etc. Então, ele dizia que eu queria ser um teólogo, né? E eu estive inquieto sobre o que eu ia fazer, porque eu queria glorificar a Deus, né? Queria glorificar a Deus e ele, né, tinha, bom, o que eu posso glorificar mais a Deus é ser um teólogo, é estudar a palavra de Deus, é me propor a estudar a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, né? No entanto, ele vai dizer, eu vejo como que através do meu esforço na astronomia, ou seja, de tentar compreender os astros, o movimento planetário, que ele mesmo vai descobrir, tem as leis aí do movimento planetário que são dele, e etc. Deus está sendo glorificado pelo meu trabalho na astronomia. Isso está glorificando a Deus. E isso entra no chamado de mestre de conhecimento, porque o próprio Deus vai ordenar que você busque a conhecer Ele e as coisas feitas por Ele, né? Tem lá o Salmo 111, quando ele fala: maravilhosas são as obras do Senhor, dignas de estudo. E esse verso, ele está, por exemplo, moldado ele está na parede, né, dos laboratórios de várias universidades medievais, como Cambridge, né, Oxford e tal, que todas são essas universidades, grandes universidades que existem até hoje, foram fundadas por cristãos, né, e tal.
lá nos Estados Unidos também, fundado por os puritanos, mas, né, e tal, Harvard, enfim, todas essas grandes universidades, certo? Então, nesse sentido, o que a gente chamou de ciência moderna foi um desdobramento, né, de toda essa reflexão de estudo histórico da igreja, que vai desembocar hoje, né, no que a gente chama de filosofia natural. Então, né, no que a gente chama hoje de ciência. Então, tudo isso foi ser desdobrado pela teologia cristã, pela filosofia cristã, né, e todo esse desejo também de compreender e glorificar a Deus. Então, todos esses pais fundadores, né, do que a gente chama de ciência moderna, Kepler, Galileu, Newton, os teóricos do método, que é Roger Bacon, Francis Bacon, todos esses eram cristãos, protestantes e católicos também. Eles foram que idealizaram, né, e começaram a pôr em prática, com mais eficácia também foram eles, certo? Então, né, que a gente se perguntar, por exemplo, qual é o lugar da ciência na cosmovisão cristã, no lugar de ver o mundo? É o chamado de mestre, é se aplicar a conhecer, a compreender, a entender, e que foi isso que aconteceu na história também, né? Então, é basicamente isso, essa questão dos mestres cientistas, né? Bom, e aí agora, justamente, eu acho que eu já falei suficiente sobre a chamada de mestre, né? Tem outras coisas aqui para falar, mas eu acho que ficaria muito, muito grande. Então, eu acho que sobre a chamada de mestre eu vou parar por aqui. Bom, então, basicamente esses aqui são os chamados, né, que há na igreja, e que eles são, como vocês estão vendo, muito flexíveis, no sentido de que você tem um chamado geral, que é um grande grupo, né, de chamados e de funções que se desempenha para a edificação dos santos, para o aperfeiçoamento da igreja e para a obra do ministério de Cristo, para o ministério de continuação de Cristo. E como Paulo vai enfatizar muito aí no Coríntios 12, todos esses são membros absurdamente importantes, né? Que havia muito isso lá na igreja de Corinto, dizendo, não, porque eu sou isso, eu sou maior do que você, melhor do que você, porque eu sou um mestre e você é um presbítero. Eu sou um mestre, eu sou mais importante. O outro, eu sou um apóstolo, eu sou mais importante que você, né? E tal, e você tem essa coisa na igreja de Corinto, as pessoas querendo se colocar mais importantes do que as outras e tudo, e, né? Você diz, não, todos têm a importância igual e todos precisam estar juntos para que se possa chamar isso de corpo, para que isso possa ser um corpo, porque senão, assim como você corta um braço do corpo e aí você pega um braço sozinho, aquilo ali não é um corpo, é um pedaço de um corpo, é um membro. E aí o corpo, como a gente sabe, é formado por membros, de partes. E se todas as partes não estão juntas, não é um corpo. É um corpo em pedaço, um pedaço de corpo. Só é corpo se estiver junto. E é isso que Paulo vai ensinar. Então, isso é muito importante para a gente, né? Para que a gente nunca esqueça isso, e que a gente tem que estar junto, né, na igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, para a edificação da gente mesmo, né, para o aperfeiçoamento da gente mesmo, e para continuar a obra do ministério de Cristo que ele tem com o mundo, né, que ele quer anunciar, que ele quer que nós anunciamos, etc. Né? Então, essa que vai ser basicamente a função da igreja, né, com todos os seus membros e partes que vão não só abençoar ela a si mesma, mas aquela que é o objeto dela de pregação e de insistência para que venha a Cristo, né, sendo um próprio movimento do corpo de Cristo para fazer isso, né. Então, Deus, né, eu queria que todos dissessem agora essa parte aqui, né, comigo, se vocês puderem dizer, ó. Deus, obrigado pela oportunidade de fazer parte do seu corpo, né? Devo fazer jus a isto. E é o mais justo e melhor em todos os sentidos. Deus, muito obrigado por essa graça. Pronto, né? Então, amém. O estudo era esse, certo, gente? Né? E, bom, eu agradeço muito a Deus pela graça de ter tido essa oportunidade aqui de ensinar o que eu venho aprendendo sobre esse assunto, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então,
Pois é, dúvidas, você procura ele, né? Quiser pegar os slides dos primeiros dias, ele disponibiliza. E o áudio também, né? Tá gravado aqui, tá bom? Você pode pegar com ele também depois. Porque é o seguinte, eu creio que desde o primeiro dia Deus está despertando chamados aqui. Quem crê assim, diga amém. Chamados e ministérios dentro da igreja. Obreiros, diáconos, apóstolos, presbíteros, ministério de dança, de louvor, levita, profeta. Deus vai tocar, pastor, né? Em nome de Jesus. Então, né? Tá ali o, né? Pois é. Então vamos orar. Já lembro os meninos para buscar a fogueira, viu? Vamos aproveitar aí. Tá ali o genro do bispo Amaro, né? O genro do bispo Amaro. Vamos ajudar aí, junta a galera aí para buscar, né? Certo? Em Jesus. No monitor. Vamos orar. Muito bem, ó. Vamos orar. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, amado, que esse estudo, Pai, possa despertar em cada um de nós o chamamento, o chamado para a tua obra. Em nome de Jesus, Pai, revela o chamado de cada um. Se é para pregar, para evangelizar, para ministrar, para ser levita, para mestre, para apóstolo, para pastor, vai despertando no coração de cada um, Pai. Que com certeza a tua palavra fique, Pai, no coração de cada um, que cada um saia daqui abastecido e convicto do seu chamado. E que tudo, Pai, seja com sua proposta. Que nada seja além de ti. Que, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui aprendendo que a minha alma disse ao Senhor: Tu és meu, Senhor. Então o Senhor será nosso sempre, em todas as, seja nos conflitos, nas tribulações, o Senhor é nosso, está em nós. O comportamento é de um cristão, é de um servo de Deus. E obrigado, Senhor, por tua palavra, que ela nos trabalha, nos modifica e nos ensina a andar nos teus caminhos. Obrigado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Meninos aí, já podem buscar a madeira para fogueira. Tá numerando o luau, né? Em nome de Jesus. E já chegou aqui um recadinho aqui, ó.